Sporto.時空を超える音速の旅へようこそ。今回の F1 レジェンズは1985年9月8日日曜日のモンツァの森へイタリアグランプリ決勝レースにご案内します。解説は小倉重則さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、伝統の一戦です。イタリアグランプリ、たくさんの人であふれかえるスタート前の様子なんですけれども、このレースポールを獲得したのはアイルトン・セナでした。はい、初ポール獲得からこれで5回目ですよね、はい、このシーズンはあと2つ取って85年は7回ポール記録しちゃうんですね。アメリカデトロイト以来2ヶ月半ぶりのポールからセナ、そしてフロントロー対決はロズベルグが相手になります。はい、ウィリアムズ・ホンダ絶好調でポールもいけると思ったんですけども、最後のアタックで、ひっくり返されてしまいましたね。どんな1コーナーになるのか。そしてプロストとのワールドタイトル争いでは3ポイント差を追いかけます。アルボレートが予選なんと7位。はい、7位で1分26秒468というタイムなんですが、これ去年ピケが出したポールタイムよりもですね速いんですね。ただやはりこの位置というのは、はい、フェラーリチームにとってもまたファンのティフォシにとっても不満な位置なんですよね。タイトル争いをしているだけにですよね。はい、そしてこちらは青のマシンリジェですが、はい、フィリップ・ストライフですね、予選19番手で、実はチェザリスがこの直前でクビになりまして、それでフランス人のストライフを起用したんですね。そしてロータスのデアンジェリスは予選6位でした。さあ、その他情報としてはどういうのがありますか。はい、Lá por dentro, Rosberg, depois Mansell, depois Piquet, depois Prost, depois De Angelis, Alboreto, Lambert. São os 8 primeiros das 4 primeiras filas. Pintou a placa dos 30. Aí vão eles para a volta de aquecimento de pneus e volta de apresentação. Vamos acompanhar o rápido, perigoso circuito de Monza. Aí o final da reta. A primeira variante. Uma freada muito importante, o carro chega muito forte para esse primeiro F, essa primeira variante ao final da reta do box. Cada um dos 26 carros que formam no grid largada passando pela variante. Esse Stephanie Johansson. Johansson larga na 10ª posição. Logo depois da variante, a grande curva. Uma curva de percurso longo, tomada à direita, repare. Sempre pé embaixo. Aí vão eles, no característico balé da Fórmula 1, deixando a grande curva, uma pequena reta. Aí novamente uma freada forte para a tomada, primeiro à esquerda da segunda variante. Aí eles chegam a um ponto perigoso. Essa é a primeira de Lesmo, feita em 4ª marcha. Ela tem uma sequência, que é essa aí, a segunda de Lesmo. Naquela pequena reta eles já jogam a 5ª, entram de pé embaixo acima dos 260. A saída da Lesmo, da segunda de Lesmo. Vão para Serralho tomar a esquerda e depois o túnel. Aí o mergulho para o túnel. Aí vem eles. Os 26 participantes do 56º Grande Prêmio da Itália em Monza. Passando pelo túnel, outra freada e outra variante. Aqui dá acesso à reta interna. A partir daí desse ponto. Toma-se novamente à esquerda. E aí está a reta interna. Segundo ponto de velocidade
no circuito de Monza, nos 5.800 metros do circuito de Monza. Ayrton Senna, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Hélio De Angelis, Alboreto, Patrick Tambay, Sucher e Johansson nas 5 primeiras filas, nas 10 primeiras posições. Final da reta interna e a parabólica. A curva parabólica, importante, porque vai trazer em muita velocidade os carros para o início da grande reta de Monza, da reta dos boxes. Aí a saída e a entrada na reta dos boxes. Aí eles vêm de forma mais lenta. Já buscaram o devido aquecimento de pneus e aquecimento de freios nessa volta de apresentação. Ayrton Senna ainda balança um pouco. Grande maioria dos pilotos escolhendo um composto mais duro possível para esse grande prêmio de Monza, para tentar as 51 voltas sem parada no box. Ayrton Senna larga na pole position. Keke Rosberg um pouco mais atrás. Mansell, Piquet, Prost, De Angelis, Alboreto, Tambay, Sucher e Johansson. Vai pintar a luz vermelha. Ayrton Senna pela 5ª vez na pole position. Nelson Piquet na 4ª posição. Derek Ongaro aguardando a parada de Alan Jones lá na última fila. Parou Jones. Vai pintar a luz vermelha. É um momento de emoção maior na Fórmula 1, momento da largada de um grande prêmio de Monza. Pintou a vermelha, vem a verde, luz verde. Ayrton largando bem como sempre. Piquet ficou. Piquet caiu para a 7ª posição. Rosberg ultrapassa, Ayrton força. Todo mundo por cima da terra. Rosberg e Ayrton forçaram demais ali. Não deu para buscar o traçado exato. Eles buscaram cortar a variante. Ayrton caiu para 3º. Ali a faísca no carro de Rosberg, depois Mansell e Ayrton em 3º. Prost em 4º. De Angelis é o 5º. Keke Rosberg toma ponto e abre. Mansell 2º, Ayrton ficou em 3º, Prost é o 4º. De Angelis é o 5º e Alboreto é o 6º. São os 6 primeiros. Piquet primeiro não largou bem na 2ª fila. Depois teve que recolher quando Ayrton, Rosberg e Mansell se enroscaram. Você viu o carro do Ghinzani que não largou. O Toleman de Ghinzani. Alboreto e Piquet logo atrás de Alboreto na 7ª posição. Confirmando aquilo que nós tínhamos logo na largada. Piquet caiu para 7º. Reta interna pela primeira vez. Eles vêm para completar a primeira volta. Prost aperta em cima de Ayrton. De Angelis, Piquet aperta em cima de Alboreto. Depois também, depois de Johansson. Depois o Warwick. Patrese ultrapassando o Sucher. Depois Butsen, depois Shiver. Rosberg abriu muito. Mansell é o 2º. E Ayrton Senna segura a 3ª posição. Olha o Piquet forçando em cima de Michele Alboreto, Nelson Piquet. É um barulho infernal quando eles passam na reta do box no circuito de Monza. Repare como bate a chapa interna inferior ali no chassi do carro de Rosberg. Rosberg, Mansell, Ayrton, Prost, De Angelis, Alboreto, Nelson Piquet. 2ª volta, são os 7 primeiros colocados. É um circuito muito rápido. Ayrton Senna dizia, muito difícil de se andar na velocidade ideal. Porque a diferença entre estar um pouco abaixo do limite e um pouco acima, ou seja, um pouco abaixo, você não é tão rápido, anda mal. Um pouco acima você vai embora, não tem como segurar. E a diferença é muito estreita entre esses dois extremos. Aí você vê o Shiver. Eles vão para a reta interna, vão se aproximando da parabólica. Ayrton Senna vai tomando a primeira parte da parabólica com o Prost coladinho atrás dele. Enquanto isso, o Rosberg já vem na reta.
Aí próximo, vai tentar a ultrapassagem em cima de Ayrton. Vai tentar pegar o vácuo. Tentar uma manobra a partir daí. Em posição. Vai passando o próximo. Vai caindo para a quarta posição Ayrton Senna. Prost tem a preferência da entrada da variante. Assume Prost a terceira posição. O líder do campeonato vai ganhando posições. Largou em quinto, está em terceiro. Repare como ele passou e vai abrindo. O Hélio De Angelis é que já começa a pressionar o Ayrton. Resta ver se aquela passada por cima de zebra, por cima de terra, não deixou algum problema aí no carro de Ayrton Senna logo naquela primeira volta, quando ele se enroscou com o Keke Rosberg. Portanto temos Rosberg, Mansell, Prost, Senna, De Angelis, Alboreto e Piquet, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Você viu, acaba de ver uma passagem bastante limpa, a de Alain Prost sobre Ayrton Senna, depois de tentar 3 vezes em pontos diferentes, uma delas aí mesmo onde ele conseguiu, mas uma passagem bastante limpa, porque desde a largada ele tinha mais carro, a McLaren tinha mais carro, era mais carro que a Lotus de Ayrton Senna, e o Ayrton estava apenas tentando segurar, manter uma posição, mas o Prost com o carro partiu para o ataque até antes do que ele imaginava, porque o Prost também está resolvido a fazer uma corrida de paciência, só que sabendo que ele tem carro para tentar um ataque, ao contrário de Alboreto, que não tem carro para isso, e que vai ter que fazer a corrida toda na paciência, esperando uma quebra de Alboreto. O Piquet, ao contrário, embora tenha largado muito mal, como sempre, ele tem carro para tentar partir para cima do Alboreto, e o Alboreto não vai conseguir segurar muito tempo. Estamos na quarta volta, e o Mansell vai ficando. Passou fazendo um barulho estranho no boxe e vai ficando. Portanto, o Prost assume a segunda posição, Ayrton é o terceiro. De Angelis é o quarto, com o Alboreto em quinto e Nelson Piquet em sexto. O primeiro Williams com problema logo ao final da terceira volta. Mansell está fora da prova. Aí você vê Ayrton, que novamente é terceiro. O Rosberg que vai abrindo, vai-se embora, Keke Rosberg na frente. Passa Prost, passa Ayrton, passa De Angelis. Passando ele pelo túnel, pintou Alboreto, pintou também Piquet. Eles vão para a variante que dá acesso à reta interna. Aí o De Angelis bem pertinho do seu companheiro de equipe, Ayrton Senna. Alboreto, Piquet. Aí na reta. O segundo é Prost, depois Ayrton. De Angelis tenta a posição, Ayrton fecha a porta. Alboreto, Piquet. Dá toda a pinta de ter um melhor rendimento nesse início de prova o De Angelis do que o Ayrton. Aí nessa briga pela terceira posição. Olha o De Angelis. Saiu do vácuo e foi embora. Pode ter custado muito caro a Ayrton Senna aquele enrosco no início da prova, com o Keke Rosberg passando por cima das zebras da variante. Além dele já ter tido problema no warm-up, ele teve que trocar motor do warm-up até a corrida, o carro não rendia bem, o motor não rendia bem, e também o carro estava desequilibrado. Agora, depois de ter passado ali na terra, em cima de 2 zebras, e pego a terra, realmente também pode ter afetado alguma coisa no equilíbrio do carro. Nós temos 4 voltas completadas. Estamos na volta de número 5. Na liderança de Keke Rosberg. Por enquanto ele não toma conhecimento dos adversários. É que nem aparece no vídeo mais o Rosberg. Aí a Alfa parada. Piquet vai apertar para cima de Alboreto. Mas o Alboreto também aos poucos vem chegando em Ayrton Senna. A tática toda de Alboreto é fazer uma corrida de espera. Ele sabe que o Prost tem condições de abrir uma diferença e andar na frente dele. Ele vai esperar, é um problema do Prost, então ele não pode ficar tão distante. Porque se o Prost
perder rendimento, ele tem que ter condições de conseguir superar. Você viu no box como ainda se trabalha em cima do carro de Mansell. De Angelis, Ayrton, Alboreto e Piquet. A 7ª colocação, ele Patrick também com Johansson em 8º, Warwick em 9º e Mark Sugar na 10ª posição. Tomando-se a Rosberg, Prost, De Angelis, Ayrton, Alboreto e Piquet. Nós temos os 10 primeiros depois de 5 voltas. Esta é a 6ª volta no circuito de Monza, no total de 51 voltas. Piquet muito próximo ali do Alboreto. Olha só. Colou na freada. Ele vai ter a reta interna. Pode tentar ultrapassagem até aí, mas fica difícil. Para ultrapassagem a tomada da parabólica. Mansell voltou para a pista depois de estar parado por 2 voltas. E eu dizia, aí fica difícil. Então qual é o negócio? É tentar fazer a parabólica coladinho e já entrar na grande reta no vácuo. Aí usar a força do motor BMW para ultrapassagem. Pintou. Puxou. Tirou do vácuo. A posição melhor é do Alboreto. Piquet força por fora. Toma a ponta e ganha a 5ª posição. Você sabe tudo, Nelson Piquet. Ele podia até ter tentado uma manobra na reta interna, mas seria difícil, porque a entrada da parabólica é complicada, é muito rápida. E quando entraram na reta, o Alboreto deixou o espaço para ele sair do vácuo. O Alboreto deixou o outro lado, onde ele imaginou que o Piquet não fosse sair, porque ele ia ficar por fora quando chegasse a chicane. Mas assim mesmo, o Piquet saiu e tomou a frente. Nelson Piquet passa por Alboreto, passa e vai embora. E vai atrás da Ayrton Senna, que está na 4ª posição. Repare como o Piquet já abriu. Ele largou mal, mas vai rendendo bem o carro de Nelson Piquet. Rosberg. Prost, De Angelis, Senna, Piquet, Alboreto nas 6 primeiras posições. Baby Consuelo e um sucesso da novela Roque Santeiro. Hoje no Fantástico, pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Expo Brasileira, Tênis Daytona, Corlinhos e Stop Plus. Aí você vê o carro de Alan Jones sendo ultrapassado, já tomando uma volta. É lamentável a estreia da Beatriz Lola, do ex-campeão do mundo Alan Jones. Parece ter sido realmente um processo precipitado. Não era o momento. É um piloto de prestígio, é uma equipe importante no automobilismo internacional, talvez a mais forte das corridas americanas da Fórmula Indy. Chega largando com um patrocínio imenso, largando na última fila e em 6 voltas já tomou uma volta dos 3 primeiros. A equipe tem até mais prestígio que o piloto. Agora, ela precipitou a sua estreia e, portanto, teve que utilizar, inclusive, um motor que não é o motor programado para ela correr no ano que vem. Ela tem todo um plano, todo um programa de trabalho da Ford Cosworth para fazer o primeiro turbo Cosworth de Fórmula 1, na Fórmula Indy já tem, para utilizar nesse carro Beatriz. Agora, como isso só ficaria pronto no ano que vem, ela está fazendo a sua estreia com o motor Haas. Você vê aí o Nick Lauda, já chegando na 7ª posição, ele largou em 16º, olha ele aí. Brincadeira? Já passou o Warwick e Johansson também. Já vem em 7º lugar o vencedor da última corrida no Grande Prêmio da Holanda, Nick Lauda, que largou em 16º. Olha o Lauda aí. Oito voltas completadas, um total de 51 voltas.
Repare aí, o Prost, que corre em segundo, e toda a vantagem que ele já tem pro pelotão que vem atrás, com De Angelis, com Ayrton, com Piquet, com Alboreto, com Lauda. Olha só, o Prost está na reta interna. Só agora pintou De Angelis, aí pintou Ayrton, aí pintou Piquet. E o Rosberg é que vai embora na frente. Vamos ver a diferença do Rosberg, primeiro colocado, para o Prost, que é segundo. Aí enquanto você vai vendo o Nick Lauda, a diferença de Rosberg para o Prost já é de 8 segundos e meio. Para sermos precisos, 8.3. Aí o Prost começa a pegar tráfego. Aí o Prost passa e vai embora. Conseguiu passar pelo Berger, outro que teve problema na largada, além do Ghinzani. Os dois primeiros já conseguem colocar uma volta em cima de 2 retardatários depois de 9 voltas completadas. Eles estão na 10ª volta. Patrese vai para o box com sua Alfa. Aí Ricardo Patrese. E agora você vai vendo o Nick Lauda. Lauda já tentando uma aproximação em relação ao Alboreto. Olha aí, Alboreto e o Lauda que já vem logo atrás. Alboreto é o 6º e Lauda é o 7º. Nós temos 10 voltas completadas, estamos na 11ª. A cronometragem oficial ainda está na 6ª volta, às 5 voltas atrás da cronometragem oficial. E acho que eles não gostam do Piquet, porque resolveram tirar o Piquet, né? E ele está ali logo atrás do Ayrton. Olha só o Lauda, a facilidade que ele chegou no Alboreto. Veja o Piquet. Para a cronometragem oficial, o Piquet não existe. Alboreto e logo atrás o Lauda. Hélio, Ayrton, Piquet, Alboreto e Lauda. Vejam só, o Lauda quis tentar ali. Com isso perdeu um pouco o contato. Ele tinha que ter tido a mesma atitude do Piquet quando ultrapassou o Alboreto, fazendo a parabólica colada. Agora ele cola de novo. Aí não vai ter jeito para o Alboreto. Vai na força do motor Porsche. Alboreto tem a preferência da curva, mas o Lauda já está à frente. Já buscou posição de freada de tomada e ocupa a 6ª posição, Nick Lauda. Vai fazendo uma corrida fantástica, Nick Lauda. Ele largou na 16ª posição e já é o 6º colocado. A torcida por enquanto está em silêncio, apreensiva, porque só está vendo o Alboreto ser ultrapassado. É uma verdade que machuca. A Ferrari não tem no momento carro para enfrentar a McLaren. Você pode ver o replay da ultrapassagem. Aí já temos de novo a imagem ao vivo. É o Fabi, ergueu o braço. Vai arrastando a sua Toleman na pista. Prost em tráfego. Vai passando o Rottengarter. Dalzella. A diferença de rendimento entre os carros de ponta e os carros de final de pelotão fica ainda mais
acentuada em Monza. Por isso, na 12ª volta, os primeiros começam já a pegar muito tráfego. Mas Monza é um circuito que não tem sérios problemas de ultrapassagem para quem tem motor mais forte. Pega esse retão, essa curva longa, pisa no fundo e vai à luta. Piquet foi para o boxe. Nelson Piquet foi para o boxe. Piquet, que ocupava a 5ª posição, foi para o boxe. Aí está ele, trocando os pneus. Uma coisa que absolutamente não estava prevista para Nelson Piquet. Ele volta à pista, vamos marcar a sua posição. Porque ele saiu com o composto mais duro que dispunha a Pirelli. O de número 3, o mais duro, mais resistente. Voltou exatamente à frente de Jacques Lafitte. Voltou na 12ª posição Nelson Piquet. Entrou em 5º e voltou em 12º o brasileiro Nelson Piquet. Aí você veio para trás de novo. Então nós temos Rosberg, Prost, De Angelis, Senna, Lauda e Alboreto. São os 6 primeiros colocados depois de 12 voltas completadas do Grande Prêmio de Monza. Os Trapalhões, hoje, 7 da noite. Pintou a primavera na tela da Globo. まあ良くなかったんですよ、この年のが。それで前年のモノコックを途中から使い始めたんですけどね。アラン・プロスト先頭、ケケール・ロズベルグを追いかけて14周目に入っていきました。9秒464前をロズベルグが走っているということになります、この時点で。まあでもプロストのペースだけを見ても単独のこれ2位をいってるわけですから早いことは早いんですが、さあそして、Aí nós estamos de volta com a imagem do líder Keck Rosberg. E logo atrás, Nigel Mansell. O Mansell que ficou parado por 2 voltas. O Piquet voltou com todo o gás do mundo, já ganhando posições. Voltou em 12º, já vem entre os 10 primeiros. E o povo aplaude o Piquet, que é um piloto muito querido aqui na Itália. Agora, você falou, Galvão, realmente, na 10ª volta, entre a 10ª e 15ª volta, não era previsto uma parada de Piquet para trocar pneu. Agora, a troca de pneu, de certa forma, era esperada, tanto pela Pirelli como pela Goodyear. Tanto assim, todas as equipes armaram um esquema no box com sinalização de entrada e os técnicos já achavam realmente que poucos carros teriam condições de levar a prova até o final sem uma troca. Aí você vai vendo o líder Keck Rosberg. A diferença de Rosberg para a próxima 2ª posição já é de 10 segundos, ponto 13. Já acima dos 10 segundos a vantagem de Keck Rosberg para a próxima, que é o segundo. Isso depois de 14 voltas. De Angelis continua sustentando a 3ª posição, Ayrton em 4º, mas o Nick Lauda já vai se aproximando de Ayrton Senna. Alboreto é o 6º. Vamos marcar a posição exata de Piquet. Nelson Piquet neste momento ultrapassa também, já assume a 8ª posição. Incrível a performance de Nelson Piquet depois de parar para trocar pneus. Ele já vinha em 9º na reta do box. Conseguiu a ultrapassagem. Você vê como o Rosberg bota uma volta em cima do Han. Mais uma volta em cima do Aliô. E completa mais uma volta. Volta de número 15, completada pelo líder. Você vai vendo o Rosberg. Esse barulho que você ouviu aí foi da passada de Prost. Vai o Rosberg, impossível nessas 15 primeiras voltas. Desde a primeira curva é o líder, quando ele forçou e passou pelo Ayrton.
Ayrton Senna perde a quarta posição para Nick Lauda. Na reta dos boxes, Lauda passa por Ayrton. Lauda é o quarto e Ayrton é o quinto. O sexto é o Moreto. Impressionante Nick Lauda. Saiu de 16º e já é o quarto. Aí você vê o próximo. Líder do campeonato com 56 pontos e segundo colocado na prova. E aí todo o espaço que existe para o De Angelis. E olha só o Lauda. Já passou pelo Ayrton e já foi para cima do De Angelis. É possível? E aí toda a vantagem para o Moreto. Com um rendimento bem mais baixo com sua Ferrari. O Johansson é que já vai se aproximando. E depois vem o Surrer. Aí o Surrer, depois o També. O Surrer é que passou o També, o Piquet vem logo atrás. Aí vem Nelson Piquet. Ele vai se aproximando de Thierry Boutsen para tentar ganhar mais uma posição. 16 voltas completadas neste Grande Prêmio da Itália. Garota do Fantástico 85. O show de beleza está de volta. Hoje no Fantástico. Pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona, Colinos, Top Plus e Esso Brasileira. Aí o Rosberg que vai. A confirmação do que nós informávamos. Rosberg, Prost, Angelis, Lauda, Senna e Alboreto nas 6 primeiras posições. 10.15. A vantagem de Rosberg para Prost. Isso depois de 15 voltas. Pela cronometragem oficial, nós já estamos na 17ª volta. 17ª já completada por Rosberg, já estamos na 18ª para o líder. Olha o Lauda em cima do De Angelis. Vai fazer a parabólica ali coladinho. Um pouquinho longe. Aí ele bota um traçado mais curto, que é para sair colado. Não quis nem saber de ter a reta, mostrou do lado e vai-se embora, Nick Lauda. Fez a parabólica pela metade. Não usou a pista. Vai tentar voltar De Angelis. Lauda toma na frente e ocupa a 3ª posição. Impossível, Nick Lauda. Lauda, veja o replay. Olha, é muito difícil isso que ele fez. Buscar o traçado da parabólica usando a metade da pista. Já saiu na reta dos boxes à frente. O De Angelis ficou até meio assustado ali, o Ayrton encostou. Uma Williams na primeira posição. Depois 2 McLaren. Depois 2 Lotus. Depois uma Ferrari. São os 6 primeiros colocados. Moto Laser estreia hoje, 5 da tarde. Pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Colinos, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Aí você vai vendo o próximo. Completando a variante. Partindo para iniciar a grande curva. Aí ele inicia. Vamos acompanhando a volta do líder do campeonato, Alain Prost, o segundo colocado no Grande Prêmio da Itália. O primeiro é Rosberg. Prost está com a pista limpa, aparentemente bem tranquilo. O Alboreto está em sexto, quer dizer, há uma corrida que ele pode aí apenas manter a posição.
Mas por incrível que pareça, o trabalho que ele vai ser com o Nick Lauda. Algumas voltas mais, o Lauda vai estar encostadinho nele. E você se lembra, a última corrida, o trabalho que ele teve para tentar ultrapassar o Lauda de qualquer forma nas duas últimas e não conseguiu. Ganhou o Lauda e o próximo foi segundo. A volta mais rápida de Mansell, 1:30.11 o Mansell, que vem aí acompanhando o Rosberg. Esse é o Rosberg, o Mansell vem atrás, vem 2 voltas atrás. Ele foi segundo colocado nas primeiras voltas. O motor parou de falar, deu toda a pinta de que seria final de corrida para Mansell. Ele foi para o box, ficou parado 2 voltas e voltou com a corda toda. Uma pena o problema do motor do Mansell logo no começo, ele tem que ter entrado no box, porque de qualquer forma é um piloto que aos 32 anos de idade e correndo há 2 anos na equipe Williams, não vinha conseguindo fazer na pista toda a categoria, toda a técnica que realmente ele tem, embora seja um piloto, todo mundo sabe, exageradamente agressivo e que se arrisca muito. Mas agora ele será um novo companheiro de Nelson Piquet no ano que vem, e ele está querendo mostrar serviço aí nesse finalzinho de Keck Rosberg na Williams. Ele quer mostrar serviço, quer mostrar que o ano que vem, quem sabe, possa ter igualdade de condições com o Piquet na Williams. Reginaldo aí falando do Mansell, sendo o mais polido possível com o Mansell. Quando eu dizia o arroz, podia até ter usado o termo. É um batedor. Porque ele bate pra ninguém botar defeito. É gozado que o próprio Piquet, que vai ser o seu companheiro de equipe no ano passado, no último grande prêmio da Inglaterra, até brincando com os jornalistas ingleses, ele disse que para ele largar em qualquer lugar era bom, ele só não gostava de largar ao lado do Nigel. Aí vem Rosberg, logo atrás Mansell. Rosberg completa a 20ª volta. Vamos checar a diferença. Você vê ele passando acima dos 316 da velocidade na linha de chegada na reta de Monza. E a vantagem de Rosberg para a Prost é de 11 segundos, ponto 58. Continua aumentando a vantagem Keck Rosberg. O Prost vem em segundo, Lauda vem muito atrás em terceiro. Olha o Mansell de novo. 1:29.99. 232 quilômetros na média horária desta melhor volta. Do carro Williams número 5 de Nigel Mansell. Rosberg é o líder, Ayrton Senna é o 5º, Piquet é o 10º. Isso depois de 20 voltas. Você continua acompanhando ali Keck Rosberg, sempre escoltado por seu companheiro de equipe Nigel Mansell, que eu repito, está 2 voltas atrás. Ficou 2 voltas parado no box. Aqui a diferença de 11:52. Depois, 32.7. Praticamente 21 segundos a diferença de Prost, que é o segundo, para o Lauda, que é o terceiro colocado. Uma incrível corrida de bicicletas embaixo d'água. Hoje no Fantástico. Pintou a primavera na tela da Globo. 8日、日曜日なんですけれども、このレースが、1週間前の9月1日に、スパでのスポーツカーレース、スパ1000キロで、ベロフが事故で亡くなってしまったんですね。それで代わりを探す時間もないままで、フィレルは今回ブランドル1台だけで、エントリーですね。1台エントリーということになりますね。で、ナンバー3車種という014の新型車種を投入したんです、土曜日から。そしたら土曜日になって、金曜日のタイムを5秒詰める。Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta. No momento que o Nigel Mansell faz a ultrapassagem em cima do Martin Brundle. Quer dizer, ele não põe uma volta, não. Ele tira uma volta da desvantagem que ele tinha em relação ao Martin Brundle. O Martin Brundle que corre com a Tyrrell de número 3, a única Tyrrell presente no Grande Prêmio de Monza, porque a Fórmula 1 ainda chora e lamenta a morte de Stefan Beloff, um de seus novos talentos.
Na última corrida, no último domingo, no circuito de Spa-Francorchamps, correndo no Mundial de Marcas com o Porsche. Quem Tyrrell acreditava muito em Beloff e preferiu não ter um outro piloto no outro carro da Tyrrell. Então a Fórmula 1 hoje não tem o segundo Tyrrell, que era o primeiro, na verdade, que Beloff era o primeiro piloto da equipe, e não tem o Zak Speed, porque Jonathan Palmer ainda está no hospital com as pernas fraturadas na mesma corrida onde morreu Beloff. Por sinal, o circuito onde será disputada a Fórmula 1 no próximo domingo. O Grande Prêmio da Bélgica no próximo domingo, no rápido e perigoso circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Você viu De Angelis e Ayrton Senna. Rosberg e Mansell. Rosberg é o primeiro, Mansell é o 17º. Está 2 voltas atrás do líder. Lafitte fazendo uma ultrapassagem em cima de Rottengarter. Lafitte é o 12º colocado. Rosberg, Prost, Lauda, De Angelis, Senna, Alboreto, Johansson, Sucher, Piquet também os 10 primeiros. E aí vem as 2 Williams pela reta. Vai-se embora Rosberg. 11.13. Caiu um pouco a diferença de Rosberg para Prost, do primeiro para o segundo colocado. O Mansell está realmente um pouquinho mais próximo ali do Keck Rosberg. Temos 23 voltas completadas. Total de 51 no Grande Prêmio da Itália em Monza. King Kong. Amanhã, depois de Rock Santeiro, pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. E Colinos. Aí você viu o Rosberg fazendo mais uma ultrapassagem em cima de Strive. E o Prost se aproximando do Brundle e tirando diferença em relação ao Rosberg. Vamos marcar essa diferença. No visual deu a pinta de que caiu. Caiu e caiu bastante. 9.19 a diferença de Rosberg para Prost. Ali na olhada, no visual, na tomada da parabólica, dava a pinta de ter caído e caiu mesmo. De Angelis tem trabalho para ultrapassar a Patrese. Repare só ali. Patrese, De Angelis e Ayrton. Um carro, depois 2 carros da mesma equipe. Nós poderemos ter De Angelis e Patrese na mesma equipe no ano que vem, mas o carro não é nenhum daqueles. Deve ser a Brabham, equipe de Nelson Piquet, que deve partir com 2 italianos, com Patrese e com De Angelis para a temporada de 86. O Patrese já é 100% e o De Angelis está na base de 90%. Mas o De Angelis seria o primeiro piloto. Aí o Alboreto vem do seu peixe aí. Tá difícil segurar a Ferrari no chão. Viu como ela saiu nas 4 ali. 25ª volta para os primeiros colocados. Movimento no box. Philippe Elliott. Da Ram. Rosberg completou mais uma volta. Prost já passou. E
E a diferença do próximo Lauda também vem caindo. O Lauda continua impossível. Da última vez era 21 segundos, agora é 16. A diferença é 25 segundos, dando exatamente. Ela aumentou exatamente quando o Prost apertou para cima do Rosberg. 25 segundos é a diferença do próximo Lauda. Eu estava ali diminuindo os 9 segundos de diferença do Rosberg para o Prost. Do Rosberg para o Lauda, 34 segundos. E olha o Piquet, como já vem em nono, está colado, está se aproximando de Max Dura, ele vai ficar muito próximo também de Stefano Orr. Aí a TV italiana vai acompanhando a grande motivação do torcedor italiano. E vai dando a diferença de Alboreto para Johansson. 2.8. O Alboreto que é o sexto e o Johansson que é o sétimo. E os dois correm de Ferrari. Isso significa problema, mais problema para o Alboreto, que estava bem à frente, parado na frente de Johansson. E agora os dois já estão juntos. Aí depois de 25 voltas, Rosberg, Prost, Lauda, De Angelis, Senna e Alboreto, a diferença 9.4. Exatamente na volta de número 25. Olha aí, o Lauda achou alguma coisa na frente, perdeu o bico do carro, o spoiler ficou arrastando no chão, o da esquerda, o da direita ficou torto, ele vai pro box. De Angelis passa a ser o terceiro, o Ayrton o quarto, e o Ayrton está em cima do De Angelis. Olha o Lauda, vai parar de imediato quando tentar trocar o bico. Aí é bom que já troca o pneu também. Já faz tudo por ali. Agora, será que foi só o bico? Vamos ver. Olha lá o bico novo do carro do Lauda. Portanto, De Angelis é o terceiro, o Ayrton o quarto. Piquet passou na reta dos boxes, quer dizer que ganhou mais uma posição, passa a ser oitavo. O Lauda, se voltar agora, volta em nono. Por enquanto não voltou. Ele vai voltar agora. Só que também já passou e o Lauda volta em décimo. E volta exatamente tomando uma volta do Rosberg. Tomando uma volta do Mansell. Agora a décima posição, portanto, Nick Lauda. A McLaren trabalhou mal, hein, Tom? Muito devagar essa troca do bico. Os pneus até que tudo bem. Agora, o bico demorou, no total, 27 segundos. Rosberg e o Mansell sempre ali, comboiando. Os dois primeiros colocados já completaram a volta. A volta mais veloz de Prost, 1:29.71. 232.74 de média. Que o Prost continua tentando se aproximar de Keck Rosberg. Rosberg é o primeiro e Prost o segundo. De Angelis é o terceiro e Senna o quarto. Dá para dizer que o Senna já está na captura para recuperar a posição. Ferrari no box. É a Ferrari de Alboreto. Olha o Alboreto no box. O italiano se desespera, leva as mãos à cabeça. Vai para a troca de pneus. Piquet, Alboreto na sua Ferrari número 27. Era o sexto colocado. Vai voltando Alboreto. Trabalhou esperto a Ferrari. Alboreto volta sob aplausos. Volta na frente. E também. A Ferrari sim trabalhou muito bem. E você vê, Galvão, são aquelas trocas de pneus esperadas pelas equipes. Aí nessa posição, Alboreto é o oitavo, também é o nono. Tá com pneu frio, Alboreto. Também tem que tentar aproveitar aí. Enquanto isso, o Rosberg parou no boxe e voltou agora. O líder parou e voltou. Enquanto a televisão mostrava o trabalho de Alboreto. Começam as paradas de boxe. Prost não parou. Aí Alboreto também.
13 segundos abriu o Prost. Porque tem a desaceleração e tem a aceleração. Portanto, nós temos Prost e Rosberg, depois De Angelis, depois Ayrton Senna. Também é força em cima de Alboreto. Começam as alterações no Grande Prêmio da Itália, motivadas pelas trocas de pneus. Teve as duas McLaren lá embaixo, Mansell endoideceu. É aquilo que o Reginaldo dizia, ele é arrojado demais. É aquilo que eu digo, ele é batedor. Quase que ele achou mais uma. Olha só o que ele fez ali entre o também e o Alboreto. As McLaren rompendo a pista. E Mansell tirando uma volta do Alboreto. Aí é que o Alboreto não tinha mesmo que brigar, o Mansell tá atrás. Prost em primeiro, Rosberg em segundo, De Angelis em terceiro. Rosberg passou agora. Você vai vendo o Mansell, o Alboreto também. 29 voltas completadas. É o Grande Prêmio de Monza. Sempre com emoções fortes. A italiana acompanha o Alboreto. Também foi ficando para trás. Você viu quando ele saiu? Na primeira da Lesmo, como ele saiu devagar. Olha o Alboreto. Não apareceu também. Tá vendo? Lauda, depois Prost. Também ficou por lá. Aí eles vêm na reta interna. Só agora apareceu também. Mansell vai tomando a parabólica. Vai fazendo também a tomada ao Alboreto. Lauda e Prost. Vamos ver nesta passagem a diferença de Prost, que é o primeiro agora, para Rosberg, que é o segundo. Olha o Rosberg aí. Você vai vendo a sequência de carros nessa câmera parada aí na tomada da reta interna. 13 segundos, ponto 77. A vantagem de Prost, que é o primeiro, para Rosberg, que é o segundo. Já esteve em 17. Cai para 13. Lembrando sempre que o Rosberg está de sapato novo. Trocou o pneu. E o Prost ainda não parou para essa troca. O rock pesado do grupo Scorpions, hoje no Fantástico, pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Expo Brasileira, Tênis Daytona, Colinos e Top Plus. Vamos confirmando então Prost em primeiro com Rosberg em segundo, De Angelis em terceiro, Senna em quarto. Johansson é o quinto. Sucher é o sexto, Piquet o sétimo, Alboreto o oitavo. Lauda é o nono e também é o décimo. São os 10 primeiros. Piquet em sétimo tem 1 segundo de desvantagem em relação a Sucher. Está a apenas 5 segundos atrás de Johansson. Quero ver a diferença para o Rosberg. Enquanto também está nos boxes. Mansell parou de novo e já saiu do box. Quer dizer, a segunda parada de Mansell. Eita, feia coisa ali na Renault. Demoraram para trocar o pneu traseiro esquerdo do També. Diferença de Prost para Rosberg, 12,6. Diferença de Prost para Rosberg, 12,6. Caiu quase 1 segundo em uma volta. Ayrton Senna ultrapassa De Angelis na reta dos boxes para subir a terceira posição. Recupera a terceira posição, Ayrton Senna. Temos Prost, Rosberg, Senna, De Angelis, Johansson, Sucher e Piquet. São os 7 primeiros.
Só que o Piquet se aproxima do Sörrer. E se aproximando do Sörrer, se aproxima também do Johansson. E o Lauda está em cima do Alboreto. Alboreto é o 8º e Lauda é o 9º. Lá vai o Lauda para cima do Alboreto. De novo. Olha o Lauda chegando. Olha o Lauda tirando. Botando por dentro, não deu. Estava na hora da freada. Aí o Lauda ficou um pouquinho mais para trás. Na grande curva, o Alboreto consegue escapulir um pouco. Volta de número 32, completada por Prost, também por Rosberg. É o velocíssimo Grande Prêmio de Monza. 12ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 1985. Aí o Lauda se aproximando de novo. No mergulho do túnel, ele vai entrar pela reta interna logo aí e vai tentar a aproximação para fazer a parabólica coladinho no Alboreto para tentar a ultrapassagem. Rottengarten está no box. Piquet já passou o Sura e já está colado em Johansson. Piquet já lutando pela 5ª colocação. Olha o Lauda aí. Vai para cima do Alboreto. Não saiu tão perto quanto desejava. Lauda vai para cima de Alboreto na mesma condição da volta anterior. Prost também já passou, completando mais uma volta. Olha, e ele que se vire com o Rosberg. 11.4. Nas duas últimas voltas caiu 1 segundo e 2. A diferença de Prost em primeiro para Rosberg em segundo. Ayrton terceiro, De Angelis na 4ª posição. Alboreto e Lauda. Alboreto 8º, Lauda 9º. Logo atrás o Prost, que é o primeiro. Alboreto e Lauda já pararam para a troca de pneus. O Lauda trocou até o bico. Deu um toquinho, deu um totó ali em alguém. Ayrton em terceiro, já abrindo um pouco de vantagem para De Angelis, que é o 4º colocado. Outra vez na reta interna. Outra vez o Lauda vai tentar a aproximação. Piquet vai assumir a 5ª posição. Passou na reta, colado no Johansson. Você vai vendo o Lauda em cima de Alboreto. Veio mais longe do que na volta anterior. Vamos ver mais essa diferença de Prost para Rosberg. 11.4 na última volta. 10 cravados. 10 cravados de Prost para Rosberg. Vem chegando o Rosberg. E o Lauda foi ficando, hein? O Alboreto saiu. Já aparece o Prost, depois o Lauda. Foi ficando o Nick Lauda. Olha aí, Prost. E agora o Lauda. Foi ficando de vez, Nick Lauda. Vai devagarinho, devagarinho. Vamos ver o que o Lauda vai conseguir fazer. Se ele vai para o box, se ele segue. Mas ficou realmente bem para trás o Nick Lauda. Galvão, não é motor. O motor rende normal. Ele pode ter perdido uma marcha e pode ser uma marcha importante num circuito de alta velocidade como esse, e ele já não consegue acompanhar Alboreto e Prost. Piquet já é 5º. Já ultrapassou Johansson. Portanto, está na 5ª posição Nelson Piquet. Prost e Rosberg, Senna, De Angelis, Piquet e Johansson. Agora os 6 primeiros, depois de 34 voltas. Aí você vê o Prost. Lauda vai para o box. Vai para o box, Nick Lauda.
mundo sai de lado aí na variante. E Lauda foi para o box. Aí está ele chegando. A equipe conversa. O trabalho é lento, dá pinta de que vai parar. Ele não parece com vontade de continuar. Está sentindo que já não tem mais nada para fazer na pista. Já fez muito. Deu um grande show Nick Lauda nessa corrida. Fez realmente uma metade de corrida fantástica. Abandona o carro e abandona a prova Nick Lauda. Lili, minha adorável espiã, nesta terça depois de Roque Santeiro, pintou a primavera na tela da Globo. さあプロストはパトレーゼをこの前に直線でかわしていますね、ちょうどイタリア人の2人に挟まれてるところですね、前を行くのがミケーレ・アルボレート8位です。8位のアルボレートに対してトップのプロスト、パトレーゼが行っています、後ろからもう一人イタリア人ファビリ、続いてますね。No momento em que Prost passa completando a volta de número 36. Quer saber a diferença do Prost para o Rosberg? 5 segundos. Vem que vem e vem impossível o Keck Rosberg tentando recuperar a ponta. 17 segundos era a diferença, está em 5. Patrese no box de novo. Pela terceira vez. Agora o Prost, apesar de correr sempre atrás da vitória, você veja a tranquilidade que ele tem nessa corrida em relação à classificação no campeonato. Ele tem 3 pontos a mais que o Alboreto, ele está na liderança agora, e o piloto que está à frente dele na pista, mas uma volta atrás, é o Alboreto. Quer dizer, é só de guardar ali que na frente dele tem aquele carro vermelho que tem que ficar ali. E ele manter essa diferença e pronto. Aí a explicação por que o Rosberg vem tirando tanto. 1:28.892. Volta de número 36. A melhor volta para o finlandês Keck Rosberg. Os 4 primeiros colocados, os 5 primeiros colocados completaram a volta de número 36. Os 6 primeiros. Prost, Rosberg, Senna, De Angelis, Piquet e Johansson. E o Piquet se aproxima do De Angelis a meio segundo por volta. Para chegar para brigar pela 4ª posição, outro que faz uma grande carreira, Nelson Piquet. Prost passou, vem Rosberg. 4 segundos e meio. Tirou mais meio segundo, Keck Rosberg. Vem chegando para brigar pela primeira posição. E olha só como ele vem. Zebra para ele é pista há muito tempo. Olha o Prost, 4:49. Você já vê Rosberg, já vai no visual, já vai na alça de mira do Prost, do Rosberg e o Alain Prost na frente. Lembrando que dos 6 primeiros, Prost e Rosberg, Ayrton Senna, Hélio de Angelis, Piquet e Johansson, Prost não parou no box, o Senna não parou no box, o Hélio e o Johansson, apenas Piquet e Rosberg já fizeram a parada. 37 voltas completadas. Prost e Rosberg já na mesma tomada. Vamos ter briga bonita. Aí você vê o Prost e vê o Rosberg. No ano que vem eles estarão correndo juntos na McLaren. Johansson vai para o box. Reginaldo disse que o Johansson não tinha parado, daí ele aí parado. Aí o Johansson voltando novamente, trabalhou bem a equipe Ferrari. Menos de 12 segundos. Perde-se muito tempo. É na desaceleração e depois no retorno para o aquecimento devido dos pneus. Eu falava de Prost e Rosberg. Os dois estarão na McLaren ano que vem. Veja só que vai ser brincadeira. E aí, não tem só de primeiro piloto, não. Mais atenção para esse ou para aquele. É quem puder mais, na pista.
Aí Prost é o primeiro, Rosberg é o segundo. A diferença é quase no visual. Olha o Rosberg como vem. É um artista. Saiu da segunda de Lesmo, que é a curva mais alta no circuito. Volta a fazer volta mais rápida. Volta de número 38. Vem chegando no Prost. Viver, um show de sucesso hoje no Fantástico. Pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona, Colinos, Top Plus e Esso Brasileira. Nelson Piquet já é o quarto colocado, já ultrapassou Hélio De Angelis. Já vai para cima de Ayrton Senna. E aí vem Prost e Rosberg. Em apenas uma volta, o Piquet tirou 5 segundos que ele tinha de vantagem em relação ao De Angelis e ultrapassou. O De Angelis sem problema, caiu. E agora o Piquet está em quarto, 5,4 atrás de Ayrton Senna. E o Prost, além da presença do Keck Rosberg logo ali atrás, tem o trabalho de passar pelo Alboreto. Mas nessa altura o carro do Rosberg está muito mais no chão, totalmente desgastado dos pneus de Prost. Rosberg já chegou. É uma questão de escolher o momento, a posição correta, de armar o bote. Aí vem eles. Rosberg, outra volta mais rápida. 1:28.42, média de 236 por hora na volta de número 39. Eles estão na volta de número 40. Vai chegando para recuperar a primeira posição, Keck Rosberg. Vamos ver aí na reta. Vejam só. O Rosberg tenta aproximar. Botou por fora. A parabólica à direita. O Prost tentou pegar o vácuo. Rosberg já assume novamente a primeira posição. Prost vem atrás. Já vai cruzar na reta novamente em primeiro o Keck Rosberg. Vai passando e abrindo. O replay da ultrapassagem. O replay da ultrapassagem de Rosberg. O Prost deixou, tentou voltar atrás. E o Rosberg mais uma vez é o primeiro colocado. Para delírio do torcedor italiano, né? Quando o Rosberg passou em primeiro na reta, a arquibancada inteira ficou em pé. Ele ficou batendo palmas. Porque o negócio era o seguinte: torcer para o Alboreto até o fim. E torcer mais ainda contra o Prost até o fim. Exatamente, foi só o Keck recuperar a posição em cima do Prost e o torcedor foi ao delírio. Agora você imagina no momento em que o Prost parar no box, que provavelmente vai ter que acontecer, aí vai ter aquele aplauso todo, porque o Prost foi o piloto mais vaiado durante todos os dias de treino. Rosberg vai para cima do Alboreto. Rosberg vai tentando a ultrapassagem. A curva é para a esquerda, só deu Rosberg. Já vai abrindo o Keck Rosberg. Moto Laser estreia hoje, 5 da tarde. Pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Colinos, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Rosberg em primeiro. Prost em segundo. Ayrton em terceiro. Piquet em quarto. E o Ayrton vai ter que se virar para segurar a terceira posição, porque o Piquet vem chegando. O Piquet chegou muito, vem tirando bem a diferença. Era de 5,4, agora de 3,3. Zuger é o quinto colocado, com De Angelis em sexto. Perdeu mais uma posição, De Angelis. Tem realmente problemas de rendimento na sua Lotus de número 11. O piloto italiano Hélio De Angelis. Rosberg é o líder, vem ele aí. E o Piquet chegou de uma vez e encostou no Ayrton. Rosberg vem no ritmo que continua muito forte. Ele forçou na largada, tomou a liderança. Foi líder até conseguir, até parar para trocar pneus. Olha aí, Ayrton e Piquet. Eles vão botando uma volta em cima do Butsen. E o Piquet vem para cima do Ayrton.
Fala muito mais alto o motor BMW. Botou na reta e foi embora. Nelson Piquet assume a terceira posição na briga dos brasileiros, deixando Ayrton Senna em quarto. Rosberg e Prost, Piquet e Ayrton. Veja aí a repetição. Botou do lado, usou toda a força do motor BMW, falou mais forte que o motor Renault e saiu à frente. E aí você ainda vai vendo o Piquet e o Ayrton como já ficou para trás. Rosberg e Prost, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Surrer de Angelis, os 6 primeiros. Alboreto é o 7º, Johansson o 8º, Lafitte é o 9º, Brandon é o 10º, Também o 11º, Lutsen o 12º, Strife o 13º, Mansell o 14º, e o Fábio 15º. São os 15 que permanecem na prova dos 26 que largaram. Aí Piquet e Ayrton Senna. A primeira noite de um homem, nesta quarta, depois de Roque Santeiro, pintou a primavera na tela da Globo. ということなんですね。セナが2戦目でポールトゥーウィンを飾った後はサンマリノ7位、モナコマイスターと言われるのはまだ先の時代。モナコリタイア、カナダ16位、デトロイトリタイア、フランスもリタイア、イギリス10位、ドイツがリタイア、オーストリア2位、オランダ3位で表彰台に上がってきたということなんですがね、今回もポールからスタートですからね。そうなんですよ。でしかもその 97T という車はBem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta. Com a imagem dos dois brasileiros. Nelson Piquet, que é o terceiro, sua Brabham de número 7. Ayrton Senna, que é o quarto, com sua Lotus número 12. Veja só como o Piquet passou, foi embora. Senna ficou para trás. Mas além da diferença do rendimento normal, mais potência do motor BMW, o Ayrton dizia sempre que teria sérios problemas de potência do motor Renault nessa pista de alta. O Piquet parou e trocou pneus e o Ayrton não. Que grande corrida que faz o Piquet, tendo parado logo na 12ª volta, realmente perdido várias posições, e agora ele já recupera inclusive uma volta em cima do Ayrton Senna. O Piquet treinou bem todos os dias, lutou pela pole, e o Ayrton, que você falou da falta de potência dele, realmente demonstrou no treino de sábado todo o seu talento, esse enorme talento reconhecido por todo mundo da Fórmula 1, ao conseguir a pole position. Aí você vai vendo o Surrer e o Rosberg. O Surrer é o 5º colocado. Rosberg vai colocando uma volta em cima do Lafitte. Lafitte já tinha 2 voltas atrás, agora fica 3. Rosberg vai se aproximando do Surrer, que é o 5º colocado. O carro de Prost vai rendendo muito mal. Ele já está 9 segundos e 3 atrás do Rosberg. Essa volta foi ultrapassada por muita gente, mas gente que tinha uma volta. Foi ultrapassado pelo Nigel Mansell. Foi ultrapassado também pelo De Angelis. Rende muito mal o carro de Prost. É que a diferença do Prost para o Piquet é muito grande. Tem mais de 1 minuto. Mas nós temos ainda 7 voltas. Aí é o Alboreto. Continua na briga. Continua na batalha. Mas demonstrando, confirmando o que todos já esperavam. Uma Ferrari sem condições realmente de brigar. Está em 7º lugar, Alboreto, com o Johansson, com a outra Ferrari em 8º. Vejam só, 6 é Rosberg, 2 é Prost, 7 é Piquet, 12 é Ayrton, 8 é Surrer, 27 Alboreto. Ele passou o De Angelis e ocupa a 6ª posição. 11 é De Angelis, 28 é Johansson. É exatamente em função de Alboreto não estar conseguindo fazer mais nada do que lutar, quem sabe, por um pontinho da 6ª posição, que o Prost faz de tudo para se manter na pista. Sem dúvida nenhuma, o problema do Prost é pneu. Se todo mundo teve que trocar e ele não resolveu não parar, é porque ele está tentando ir até o final.
levando o carro. Olha o Williams no box. Keck Rosberg no box. Prost volta a ser o primeiro. Prost volta a ser o primeiro. Rosberg está no box. O problema não é pneu. Prost volta a ser o primeiro. Alterações profundas. Abandona o carro, Keck Rosberg. Abandona a prova, Keck Rosberg. Perto do final ele abandona. Prost é o primeiro colocado, com Piquet em segundo, Senna em terceiro, Sugar em quarto, Alboreto em quinto, De Angelis na sexta posição. As coisas mudam bastante. É mais uma razão agora para o Prost tentar segurar o carro até o fim sem fazer essa troca de pneu, porque ele vai ficar distante do Alboreto. Marcaria 9 pontos e o Alboreto apenas 1. Agora, é bom lembrar que o Galvão mesmo disse agora há pouco que o Prost perdia muito rendimento e que o Piquet, embora esteja ainda 1 minuto atrás, está ali em segundo, com chance até de conseguir uma vitória. Aí você vê o Prost. Portanto, nós temos Prost em primeiro, com Piquet em segundo e Senna em terceiro. Aí vem Prost. A vantagem dele para Nelson Piquet é muito grande. Ele vai completar 46 voltas. Vamos acompanhar a passagem de Prost. Rosberg abandonou a prova. Você vai vendo o Nelson Piquet e o Prost passou na linha de chegada. Olha só todo o caminho que o Piquet tem que fazer. O rendimento do Prost, Galvão, o rendimento do motor do carro de Prost é normal, o rendimento do carro é normal de um piloto que está poupando. Evidentemente é problema de pneu, ele está poupando porque sabe que se todos os outros tiveram que trocar, o dele pode estar na hora também de ter que trocar. Ele quer levar até o fim. Então não há uma possibilidade de os dois na pista o Piquet alcançar, mas há a possibilidade do pneu do Prost não resistir. E aí, olha só, daria Piquet primeiro e Senna em segundo. Aí você continua acompanhando o Nelson Piquet. A diferença é muito grande, eu repito. Piquet está na metade da reta interna, Ayrton entrando pela reta interna. Piquet vai para a tomada da parabólica. Ele tem mais de 1 minuto em relação ao Prost. O Prost tem uma liderança folgada a esta altura. Prost já completou 46 voltas. O problema é o pneu do Prost. Para você ter uma ideia, o Piquet está virando em 1,32, o Prost virando em 1,34. Um rendimento normal de quem está se poupando. 1 minuto e 5 segundos a diferença de Prost em primeiro para Piquet em segundo, e você continua vendo o Nelson Piquet. O bebê de Rosemary, nesta quinta, depois de Roque Santeiro, pintou a primavera na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Top Plus, Esso Brasileira, Tênis Daytona e Colinos. Prost completou mais uma volta. Aí você vai vendo Michele Alboreto. Vai lento, hein? Vai lento, 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 Alboreto. Para desespero do italiano. É tudo o que o italiano não queria ver. O Prost ganhar a corrida e o Alboreto não chegar. Michele Alboreto vai parando. Aí ele vai chegando lentamente no box. Vai se arrastando para chegar no box. No último ano nós tivemos sérios problemas de combustível no Grande Prêmio de Monza. É mais um fantasma nessas últimas voltas. 47 completadas no total de 51 voltas. Prost aí segue na ponta. Vem Prost em primeiro. Piquet o segundo, Senna é o terceiro. Sugar é o quarto. Alboreto parou. De Angelis passa a ser quinto. Johansson passa a ser sexto. Prost vem na reta. Vem buscando a parabólica para completar mais uma volta. Aí o Prost vai fazer a curva para ganhar a reta dos boxes, para completar a volta de número 48. Vem passando o Prost, poupando tudo que tem direito. O carro de Michele Alboreto já vai sendo retirado, inclusive do box.
Prost, Piquet, Senna, Surrer e Johansson, De Angelis. Johansson consegue ultrapassar De Angelis, que batalha para levar a sua Lotus número 11 ao final. Ele venceu, é que tem muita sorte, De Angelis, né? Quando o carro não ajuda, acaba a gasolina de um, acaba o motor do outro, o turbo de um terceiro, e ele vai ali, tá sempre beliscando alguma coisa. Aí Prost, arrancando definitivamente para o título mundial de 85. Ele tem 3 pontos de vantagem para o Alboreto. Se conseguir segurar o seu McLaren até o final, para conquistar mais uma vitória, para conquistar sua 21ª vitória na Fórmula 1, ele vai abrir 12 pontos. E aí nós teremos Bélgica, Inglaterra, África do Sul e Austrália. Desde que confirmado o Grande Prêmio da África do Sul, que ainda está meio pendente, pelos sérios problemas naquele país. Olha o Prost aí. Vai poupando tudo que tem direito. Vai passar na reta. Quero ver a diferença dele pro Piquet, só para saber o que ele poupou nessas 2 últimas voltas. Ele tinha 1 minuto 5. O Prost passou. 49 voltas completadas. Olha só. 301. Você se lembra daquela marcação de 316 do Rosberg nesse mesmo ponto? Vem na ponta dos dedos, na ponta dos pés, com muita cabeça o francês Alain Prost. Aí vai ele. Piquet em segundo, Senna em terceiro. Surrer é o 4, Johansson é o 5º, De Angelis é o 6º. Aí vai Prost. Volta de número 50 para ele. O impressionante Alain Prost. Prost que já venceu neste ano. No Brasil, em Mônaco, em Silverstone e na Áustria. Corre atrás da 5ª vitória. Corre atrás da 21ª vitória em sua carreira. ...58 segundos a diferença de Prost para Piquet. Caiu 7 segundos em 2 voltas. Olha só o que o Prost segura. Aí você vê Nigel Mansell. Fez uma corrida também espertíssima, hein? Ficou 2 voltas parado no box. Depois parou mais uma. Está na 9ª posição. Mas passou fumando muito o motor do Mansell nessa última volta. Prost vai apontando na reta. Olha ele aí. Vai passar Prost. Mansell no box. Prost passou. Dizia que o motor do Mansell passou fumando muito. Ficou fora. Parou definitivamente Nigel Mansell. O diretor de prova já tem a bandeira quadriculada preto e branco na mão, para dar a bandeirada de vitória mais uma vez para esse impressionante Alain Prost. Aí o Prost com todo cuidado. Tem o Johansson logo ali atrás. Puxou de um lado para o outro o Johansson para fazer a ultrapassagem. E o Prost vai arriscar alguma coisa agora? Prost primeiro, Piquet 58 segundos atrás, Senna 11 segundos atrás de Piquet, são os 3 primeiros. Surrer é o 4º. Surrer vem ameaçando a Ayrton Senna na 3ª posição. Johansson é o 5º. E De Angelis o 6º. Ainda vai ter que brigar muito pela 3ª posição. Ayrton Senna. Prost vem se aproximando para a vitória. Vem com todo cuidado. Vai entrando na curva que leva a reta interna. Senna vai para a sua última volta, poucos metros à frente de Mark Surrer. Senna vai tentar segurar a 3ª posição. Mark Surrer pressiona em 4º. Piquet está folgado na 2ª posição. Está no final da reta. Vai para a sua última curva. Vai para a curva parabólica Prost. Para desespero do italiano que viu o Alboreto parar, que não queria que Prost marcasse nenhum ponto, e ele vem para a vitória. Para a 21ª vitória na Fórmula 1. Arrancando para o título. Aí vem Alain Prost. Punho direito erguido. Bandeirada para ele. Alain Prost da França. Vence de forma sensacional o Grande Prêmio de Monza em 1985. 21 vitórias na Fórmula 1. Abre 12 pontos da briga pelo título mundial. Um título que ele persegue há tanto tempo.
Ele que vem de vice-campeonato atrás de vice-campeonato. Abre agora 12 pontos porque Alboreto parou quando estava na 5ª posição, perto do final da prova. Nelson Piquet vem trazendo para chegar em segundo. Uma linda corrida Nelson Piquet, porque parou na 12ª volta, depois de não ter largado bem. Voltou em 12º, foi passando e vai chegar em segundo lugar. Aí a bandeirada para Nelson Piquet. Vai sendo muito aplaudido Nelson Piquet, cruza em segundo. Vai pro pódio de novo o brasileiro. Ficamos de olho na pista, aguardando Ayrton Senna. Ayrton Senna cruza em terceiro. Com Mark Sucher coladinho nele em 4º lugar. E o Johansson parou aí, nem veio. Quer uma carona o Johansson. Pede carona pro Hélio de Ângeles. Prost, Piquet, Senna, Sucher e Johansson de Ângeles. Veja no replay a bandeirada de Alain Prost. 21ª vez em sua impressionante carreira. Aí você vê Piquet, vê També. E aí o Prost, a volta da comemoração. Grande vitória de Prost. Por quê? Ele teve a chance 2 vezes. O Rosberg parou para trocar pneu. Ele não aguentou a pressão do Rosberg. E o Rosberg parou definitivamente o problema no motor. Mas ele soube trazer com todo cuidado. Nós vamos dar uma parada, mas daqui a pouco estaremos de volta, hein? Com o pódio, com uma vitória de Alain Prost e com 2 brasileiros no pódio, com Nelson Piquet na 2ª posição e com Ayrton Senna em 3º lugar. Daqui a pouco de volta, ao vivo, aqui de Monza, Rede Globo na Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, aí a invasão normal de pista no circuito de Monza. Tantas providências foram tomadas para que o público não conseguisse ganhar a pista. Mas já é uma tradição. Não tem jeito. Ele invade mesmo. É claro que hoje a invasão é bem menor. Vai vendo o Prost, finalmente, digamos assim, numa reta final rumo ao título, embora ele já tenha desfrutado de uma situação até melhor, tinha 14 pontos à frente de Piquet. Só que agora não tem dúvida. Ele tem mais equipe, mais carro para estar na frente do Alboreto. Aí nós vamos encerrar com uma imagem bonita que representa o que é o esporte. Fica feliz realmente o profissional que vive as emoções do esporte. Porque isso é o espírito que tem que prevalecer em qualquer competição esportiva. 150 mil pessoas vieram a esse circuito para azarar o próximo. E agora, reconhece o seu talento. Ele agradece, gesticula e o torcedor italiano aplaude. Piquet e Senna. E aplaude quando o Prost, nesse momento, joga a sua coroa em agradecimento ou reconhecimento. E os italianos aplaudem Prost e aplaudem Nelson Piquet. E fica aí, o aplauso maior para Piquet, quem sabe uma resposta para Enzo Ferrari. O italiano que mais queria era Piquet na Ferrari. Piquet quis, Enzo Ferrari não quis na Ferrari. Piquet e Ayrton ladeando quase seguramente o campeão mundial deste ano. Final de Grande Prêmio da Itália, final de Grande Prêmio de Monza. Próxima corrida, próximo domingo, hein? Daqui 7 dias, Bélgica e Spa-Francorchamps. Até lá, Rede Globo na Fórmula 1.